Agora. Agora sim. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né, à live do programa Empreendedorismo Fiocruz Convida, Miriam Tendler, para falar sobre o modelo inovador para desenvolvimento de vacina antihelmíntica multivalente baseada no SM14. Só explicando como vai ser a dinâmica desse evento, né? A Miriam vai se apresentar primeiro, para quem ainda não conhece, depois vai fazer a sua apresentação, né, da tecnologia, e depois a gente abre para um ambiente de debate. E esse momento está sendo muito produtivo, que a gente quer realmente criar, né, um ambiente de debate sobre empreendedorismo, inovação na instituição e também além dos muros da Fiocruz. Então, nesse momento de debate, a pessoa abre a câmera, se apresenta e faz a pergunta diretamente para a Miriam, que mesmo de formato online a gente consegue criar um ambiente de debate e network que está sendo bastante interessante. Então, lembrando que essa live, ela, como todas as outras, elas estarão gravadas e disponível no site do programa Empreendedorismo Fiocruz, que daqui a pouco a gente vai mandar o link aqui no chat. Então, passo para a Celeste, para as boas-vindas e depois para a Miriam. Bom dia a todos. É uma felicidade enorme receber aqui hoje nossa parceira, pesquisadora, Miriam Tendler, receber todos os parceiros aqui da Fiocruz e parceiros externos que vêm participando desse nosso debate. A gente agradece muito a presença de vocês, que seguramente enriquece a conversa, e esse é o objetivo do programa de empreendedorismo, discutir questões sensíveis, complexas, por uma atividade que estamos implementando na Fiocruz, né, um programa que foi aprovado e uma norma em 2024, né? Eu não tenho como não dizer da minha emoção, porque esse projeto, de, devido à liderança da pesquisadora, muito inicial, quando a gente começa na Fiocruz a atividade de proteção legal do conhecimento, de transferência de tecnologia, esse foi um dos primeiros projetos que nós, né, conhecemos e que nos fez estabelecer estratégias que depois foram mantidas diante da especificidade do sistema de inovação em saúde, que não adianta você fazer depósito de proteção legal em caso de vacina só no Brasil. Então, foi o primeiro projeto onde o Núcleo de Inovação Tecnológica da Fiocruz, a GISTEC, fez um pré-estudo de mercado e, por coincidência, com a Cristiane Quental, que estava na nossa equipe e agora é da equipe do Programa de Empreendedorismo. Por quê? Pesquisava, né, um projeto com foco na esquistossomose, né, que é uma questão humana e problema em vários países, quando descobre uma atividade para fasciolose hepática, que é do mundo animal, né, de animais de grande porte, que é um mercado milionário. Isso fez com que a gente tivesse que ter uma estratégia de proteção diferenciada e começamos, então, a proteger em diversos países do planeta. Isso fez com que a gente aprendesse com esse projeto muito, grande parte do nosso aprendizado, né, foi devido a esse projeto. Então, é uma honra, Miriam, te receber e muito bem-vinda. Né, a gente está muito interessado, né, em saber os avanços do projeto, né, um projeto que tem uma liderança grande e global. Então é isso, super bem-vinda, emocionada aí com a sua presença e está com a palavra. Espero que a gente tenha uns ótimos momentos aqui hoje. Muito obrigada, Celeste. Para mim também é um prazer enorme poder estar integrando esse programa de empreendedorismo e eu espero contribuir um pouquinho. A apresentação não é só focada na parte mais recente, né, da atividade da startup, mas eu achei que o todo é que é o grande empreendimento, né? E o empreendimento não é meu, ele é da instituição, né? O fato de ter tido e ter a oportunidade e assim, para mim é um privilégio de coordenar o projeto. Lógico que dá uma robustez ao projeto pela continuidade da condução,
mas para mim é uma grande missão, né? Essa coordenação. É um projeto que tem inúmeros desdobramentos, mas eu queria comentar, antes da gente começar a apresentação, duas coisas. Primeiro, que eu introduzi um spoilerzinho aqui de um filme que está sendo feito, que já foi filmado no Senegal, e já foram filmadas várias entrevistas. O filme estava pronto, é sobre o histórico todo do SM-14, mas com muita coisa filmada no Senegal, na área endêmica, que eu acho que é importante, e com depoimentos das pessoas envolvidas. Não é isso que vou apresentar, mas é um spoilerzinho do filme que vai ser apresentado oportunamente. Ele agora está sendo atualizado, mas é um pouco é uma fala que eu quis introduzir nessa apresentação e que, para mim, reflete o cenário no qual esse projeto está inserido, que é um cenário de inovação, que é um cenário de missão da instituição voltada ao desenvolvimento de ferramentas, principalmente ferramentas de proteção e de controle das doenças parasitárias, que é uma área que é, eu acho que é prioritária para nós aqui no Brasil, né? E esse projeto tem uma série vem permitindo uma série de desdobramentos que eu acho que são felizes e importantes, que é a colaboração Sul-Sul. Começando pelo próprio fato da gente estar fazendo a fase clínica toda no Senegal, já nos abre o contato maior, tem uma série de razões para isso estar acontecendo, mas, acima de tudo, antes de começar a apresentação, eu quero agradecer a você, Celeste, a cumprimentar por esse evento, mas a agradecer por toda a parceria de todos esses anos e lá para trás, quando a gente começou a questão da proteção aos dados, a proteção intelectual, o início da atividade das patentes. Eu sei que foi um aprendizado mútuo, para mim, um enorme aprendizado, do ponto de vista político, da importância de ter as patentes, que agora, mais do que nunca, a gente vê como elas são necessárias. É, mas, acima de tudo, o acolhimento. Quando a gente começou o projeto, pouco se fazia dentro da Fiocruz, né, principalmente dentro do IOC, na Fiocruz, voltado para o desenvolvimento de um produto. E esse projeto teve e tem essa missão, que agora a gente está conseguindo chegar nos finalmente. Mas foi, desde o início, desenvolvido e desenhado com essa proposta, com esse objetivo, e tudo o que precisou ser feito para o alcance desse objetivo veio e vem sendo feito. E é um agradecimento especialíssimo a você, Celeste, pelo acolhimento, pelo que foi a Gestec, que me deixou uma herdeira, que é a Patrícia, que trabalha direto no projeto como assessora, que um privilégio. A gente acabou montando uma estrutura, não vou dizer paralela, mas uma estrutura própria, pelo histórico, por tudo que a gente já passou e que dá tranquilidade, dá continuidade. Mesmo a própria Kátia, do escritório Behring, que é o escritório de patentes que atendia a Fiocruz, ela trabalha junto ao projeto. Então, primeiro passa pela Kátia, na verdade, ela escreve as patentes agora, e depois a gente submete ao processual, que é a COPAT, todo o ritual dentro da Gestec. Mas essa possibilidade da gente ter junto essas pessoas há tanto tempo nos dá, eu acho que uma solidez, uma tranquilidade e uma grande vantagem, né? De pessoas que têm um conhecimento muito grande do projeto. Mas vamos lá, então, como eu comecei dizendo, eu acho que o grande pioneirismo, né? A grande contribuição, a grande inovação é, de verdade, o desenvolvimento de uma vacina
contra a estalzamose, contra a qual ainda não existem vacinas. Tem grupos nos Estados Unidos, principalmente, mas haviam mais grupos desenvolvendo. Agora são basicamente dois grupos americanos e a gente que está numa posição mais avançada. Esse projeto é todos os desdobramentos têm uma forte ligação com o eixo central, que é o desenvolvimento do SM14 como princípio ativo de uma vacina contra a estalzamose que está sendo desenvolvida no contexto de um produto humanitário para ser produzida pela Fiocruz por biomanguinhos. Tem um nome já, Xistovac, e o próximo slide é justamente, são 4 minutinhos só desse vídeo cuja mensagem eu queria deixar. O CRUS foi criado para auxiliar a sociedade brasileira a enfrentar surtos epidemiológicos que aconteceram no início do século passado e de lá para cá nós continuamos com essa missão. A missão de articular, né, o caminho que o conhecimento gerado em nossos laboratórios leva para chegar na sociedade. Então, através de ações de apoio ao desenvolvimento tecnológico, prototipagem e mesmo nas fases avançadas de validação dos produtos que foram gerados a partir do conhecimento dos nossos pesquisadores. Esse projeto é um projeto exemplar, porque é uma proposta para uma vacina nova, né, para uma classe de organismos, da vermes, né, unintos, onde não existe até o momento nenhuma vacina aprovada. Então, esse é um trabalho que foi iniciado nos laboratórios de IOC, sempre coordenado pela pesquisadora Miriam Tender, que tem levado esse processo já a fases avançadas. Nós estamos agora aí nas últimas fases de validação clínica de um produto que amadureceu durante esse tempo, né, do conceito gerado no laboratório, até agora está na iminência de termos uma vacina inédita registrada aí nos próximos anos a partir de um conhecimento 100% gerado dentro da Fundação Oswaldo Cruz. projeto foi selecionado pela Organização Mundial da Saúde recentemente como um dos 6 projetos prioritários dentro de uma plataforma que tem como missão desenvolver estratégias para o acesso, principalmente, de tecnologias modernas aos países pobres que precisam e que têm as doenças parasitárias negligenciadas e dificilmente têm acesso às tecnologias mais modernas. Bom,
Agora deixa eu ir para frente. Eita, não, peraí. Bom, tem uma linha do tempo no filme, é uma pena que o som da música não aparece do fundo no vídeo, que é super bonito. E o vídeo eu acho que o filme vai ser uma contribuição, porque a história é longa, mas é bonita e eu acho que ela traz dados e mensagens, principalmente para quem não conhece as áreas endêmicas, aonde isso está bem visível, a maior parte foi filmada no Senegal, uma parte aqui no Brasil, nos laboratórios envolvidos, mas a parte toda do Senegal está muito legal. E para a gente chegar nesse ponto, que foi o primeiro lote de MP, foi um caminho longo, vocês viram lá pela linha do tempo, e esse estágio de ter conseguido escalonar o processo de produção e chegar, não é um escalonamento total, mas é o desenvolvimento de um processo escalonável que permitiu a produção de um lote de MP com todo o controle de qualidade que é necessário. E todas essas etapas, isso no final eu vou dar uma ideia das parcerias, mas nós buscamos empresas e muito mais empresas do que parceiros do ponto de vista acadêmico para preencher as lacunas que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, as CMOs para a produção de lotes de MP, agora a gente já tem alguma coisa, mas quando a gente começou, quando a gente fez o primeiro lote de MP e o primeiro teste clínico, não tinha, e esse lote foi feito na planta da Universidade de Cornell, através de uma parceria na época com o Instituto Ludwig do Câncer, que nos deu acesso a Cornell. Então, foi um lote muito bem feito, que teve uma inovação, né, involuntária. Foi assim, muitas coisas aconteceram ao longo do projeto que nos sinalizam uma série de questões políticas e estruturais. Por exemplo, a gente fez um contrato absolutamente bem amarrado, passou pela Procuradoria, um contrato de prestação de serviços com a Universidade de Cornell, e a gente mandou o Gen Sintético, mandou todos os dados, uma contratação de serviço para a produção de um lote, custou caríssimo, dinheiro da FINEP. E aí eles mudaram a plataforma, a gente trabalhava com o Escherichia coli, e eles estavam com uma plataforma de pique a pastores no laboratório lá na Cornell, resolveram mudar sem nos consultar. É, e depois acabou que a gente resolveu adotar essa melhoria, a gente negociou com eles, mas assim, eu estou comentando isso, como alguns outros comentários, no bom sentido, no sentido de mostrar o despreparo que a gente ainda tem, agora menos, mas naquela época tinha total assim o despreparo institucional para caminhar para o desenvolvimento de um produto. Então a gente fica vulnerável na hora que abre para parcerias, a gente fica vulnerável e as coisas acontecem, né? A gente achar que não acontece é fantasia, acontecem sim, e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. E a gente veio lidando com uma série de percalços políticos, por sorte, todos os percalços que a gente teve foram muito mais políticos e de outra ordem e não técnicos. Assim, a trajetória técnica da vacina, ela veio sem sobressaltos, né? A gente tem uma equipe poderosa, a toda a parte molecular devida em grande parte, grandíssima parte, ao Celso Romero, que na época estava no Butantan, depois trabalhou 5 anos no nosso laboratório e agora a gente está programando trazer ele de volta, mas continua no trabalho. É, esse conhecimento profundo da molécula, ele acabou fazendo a tese de doutorado dele numa etapa de estabilização da molécula. Desenvolveu um mutante
do SM14, a gente já chega lá. Mas esse conhecimento profundo e que foi se ampliando é que nos dá uma base molecular muito grande, que agora, no desenho das vacinas veterinárias, está se mostrando de um valor inenarrável. Mas, na verdade, a parte molecular começou no início da década de 90, quando a gente identificou o princípio ativo de uma mistura de antígenos que a gente trabalhava, que a gente sabia que tinha uma atividade protetora contra a infecção por desafio pelo Schistosoma mansoni, que é o ciclo que a gente tem no laboratório, mas que nós não sabíamos o conteúdo molecular. Então, foi depois, através da clonagem, foi um passo que foi possível através de uma ida minha para os Estados Unidos, para um curto treinamento em nível de pós-doc, e que para o qual eu tive a oportunidade de levar material da pesquisa que vinha em andamento aqui no Brasil, e nessa ocasião, nesse local, no MPL, eles eram para 16 doutores, eu era a única brasileira, mas eles permitiam que se levasse material, e eu levei material do laboratório, e com esse material lá eu tive acesso à tecnologia de biologia molecular, da biblioteca de cDNA de um dos competidores, by the way, que foi uma coisa curiosa, né? Mas que estava disponível. Além disso, eu fiz uma excelente parceria com uma pessoa, uma pesquisadora que era também especializada em biologia molecular, uma grande biologista molecular, Mo Klinker, da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Os clones obtidos lá nos Estados Unidos foram então levados para a Alemanha, e no contexto de uma colaboração financiada pelo DAD, que é uma agência alemã, a gente conseguiu caracterizar, sequenciar e caracterizar a proteína que foi clonada, um dos componentes clonados lá nos Estados Unidos. E essa proteína, então, se mostrou como um membro de uma família muito especial, que é a família das proteínas que ligam lipídios. Em inglês são as Fatty Acid Binding Proteins, as FABs, que têm um papel fundamental nos eumintos. A gente sabe que os eumintos compartilham antígenos há décadas, o conhecimento, né? A gente sabe disso. Há décadas, e é por isso, inclusive, que é muito difícil fazer diagnóstico específico imunológico para as doenças causadas por eumintos, porque cruzam os resultados, né? A reatividade cruzada é muito grande. Então, essa informação a gente tinha, mas a partir do momento que a gente publicou, em 91, a sequência e o fato de que essa proteína relacionada com a proteção contra a infecção é um membro da família das FABs, outros grupos, diferentes países, começaram a identificar nos seus materiais de estudo homólogos da nossa proteína. O primeiro a fazer isso foi um grupo da Universidade de Porto Rico, coordenado pelo Jorge Hiller, que estava trabalhando em imunidade heteróloga a partir de antígenos da facíola hepática, que é um trematóide também do mesmo grupo do histosoma, e que eles chamavam de FH15 pelo peso molecular, e aí eles publicaram um ano depois que essa proteína deles era homóloga da nossa, que foi o primeiro membro da família das FABs identificada em invertebrado, em eumintos. A partir dali, essa tela só tem 10, mas assim, é uma quantidade grande e cada vez mais na literatura, agora, inclusive, com estudos de proteômica muito avançado, dando muito mais informação sobre o papel das FABs nos diferentes eumintos, a localização física e o papel. Mas aí veio uma enxurrada de publicações mostrando a presença das FABs de homólogos do SM14 em diferentes eumintos, de importância humana e veterinária, e de animais. E a fasciolose hepática é a principal doença parasitária do gado. Então, nesse momento, essa é uma outra imagem mais bonitinha que mostra o ácido graxo, que é essa molécula aqui dentro da estrutura do SM14. Essa estrutura é de uma proteína beta, ela é uma proteína pequena, tem 14 kilodaltons, daí o nome de SM14,
SM de Histosoma Amazônia, né, e 14 do peso molecular, e os sítios de ligação interna de docking de diferentes componentes, inclusive da droga ativa antihelmíntica, que é o triclabendazol, o sítio de ligação do triclabendazol foi identificado dentro do barril, que é o arcabouço da estrutura do SM-14, é o scaffold, é o esqueleto, né? É a base da molécula. Então, sítios de ligação de vários componentes, alguns a gente ainda não consegue entender exatamente qual vai ser a utilidade no futuro, mas é bastante interessante. Mas os principais sítios de ligação são para os ácidos graxos e o papel de transporte que essa proteína tem para os eumintos em geral é fundamental porque os eumintos não são capazes de sintetizar eles próprios os lipídios. E aí precisa de um parêntese, os eumintos eles causam, primeira coisa, eles não se multiplicam no hospedeiro, então eles têm um ciclo biológico, eles têm uma vida bem diferente, por exemplo, do que são vírus e bactérias. Então, o fato de não se multiplicarem permite, como consequência disso, causa ou consequência, uma adaptação muito grande ao hospedeiro. E eles causam infecções longas, muitas vezes ao longo da vida toda do hospedeiro. Por exemplo, em animais pequenos no laboratório, a infecção pelo histosoma dura o tempo de vida do camundongo. Na infecção humana, era comum quando eu fiz, por exemplo, minha pós-graduação, que foi em DIP, em doenças infecciosas parasitárias, no Rio de Janeiro, a gente via nas enfermarias casos graves de histosomose de pessoas que tinham vindo das áreas endêmicas 40 anos antes e nunca mais tinham voltado e continuavam tendo uma infecção ativa, eliminando ovos, etc. Isso é típico dos eumintos, tanto os eumintos que infectam os seres humanos, quanto os eumintos que causam as doenças veterinárias dos animais, né? Bom, eu não vou entrar no detalhe, a linha do tempo estava delineada naquelas cenas do videozinho, mas foi um trajeto longo, consistente, continuado e focado. E eu acho que esse é o principal ponto que nos permitiu chegar até onde nós chegamos agora, tanto na vacina humana, quanto o que a gente está fazendo agora na área da veterinária. Mas houve alguns marcos e eu queria salientar, porque naquelas cenas do vídeo não estava bem claro, que foi o desenvolvimento de modelos animais, primeiro, na primeira década, a gente concentrou muito dentro do laboratório, aqui no Rio, aqui no Brasil, e é, tem uma fala da Marília no vídeo depois, assim, ela contando, eu não me lembro, uma entrevista dela contando para assim, para o próprio a própria narrativa do vídeo, mas dizendo assim, no início, o nosso laboratório dava conta de tudo, porque o grosso das pesquisas, a grande concentração, era na área parasitária, e era na definição de modelos, na definição dos parâmetros do protocolo de vacinação, na confirmação da proteção induzida, e uma série de parâmetros muito mais parasitológicos, e que depois foram a base sólida para a fase molecular que a gente começou na década de 90, a partir da clonagem, da identificação do que era o princípio ativo da vacina, que foi a descoberta da proteína como um membro da família das Fabs. Então, a fase molecular, que continuou experimental até o início dos anos 2000, ela já foi num outro cenário, né, onde a gente tinha menos caixas pretas. E ao longo do projeto todo, o que a gente foi fazendo e vem fazendo é abrindo caixas pretas, assim, a ponto de que eu diria que hoje a gente não faz nada ou não define nada por acaso, ou numa tentativa de erros e acertos. Tudo, os desenhos estão sendo muito bem pautados, fundamentados, e isso está sendo fundamental para a fase clínica 3, que é o que a gente está entrando agora, quando a gente incluiu
os critérios de avaliação de eficácia da vacina no contexto do que dá para ser feito num fase 3, que vai ser com 1.500 crianças, está começando já, 1.500 crianças em idade escolar no Senegal. Essa imagem aqui dessa menininha, ela foi do teste clínico fase 2B, que já foi em crianças escolares, é, e aí toda essa fase de teste clínico 1, que foi feito, fase 1, que foi feito no Brasil pelo INE, em área não endêmica, que foi a área do Rio de Janeiro, da periferia da Fiocruz, conduzidos pelo INE dentro da Fiocruz, e depois no Senegal. E aí eu queria chamar a atenção para essa estrutura do Senegal, que foi um outro encontro muito feliz para nós, que nós estamos utilizando uma estrutura, é uma CRO, que é Export pour la Santé, que é uma estrutura que foi construída pelo Instituto Pasteur de Lille, na França, e eles tinham uma molécula candidata que depois caiu, e a estrutura ficou lá. Eu tinha sido convidada, num certo momento do projeto deles, do projeto francês, para visitar lá o Senegal como uma consultora externa, né, de um comitê externo, como se costuma fazer, e como nós temos para o SM14, um comitê externo também. Então, eu tinha sido convidada, eu visitei a estrutura, fiquei muito impressionada, e nos anos seguintes, o Gilles Rivot, que era o braço direito do André Capron, que foi quem liderava essa pesquisa da molécula francesa, me convidou, falou: Miriam, olha, a estrutura está lá, o GST, a molécula deles, parou, mas eu quero aproveitar se você topar, e assim a gente fez a parceria, e para nós tem várias vantagens, né, importantíssimas. Primeiro, o know-how do grupo que está lá, que é um know-how extenso, porque eles trabalharam muito tempo com a vacina deles, mas segundo, epidemiológico, e esse é o mais importante, a estrutura que eles têm lá, que é fantástica, mas o mais importante para mim foi o fato de lá, nessa região, como é na África toda, tem os dois tipos de estosoma. O estosoma Manzoni, que causa estosomose intestinal, que é o que a gente tem no Brasil, e o estosoma hematóbium, que causa estosomose urinária, que a gente não tem no Brasil, mas é a mais importante na África. E assim a gente está podendo testar num ambiente onde tem as duas formas da estosomose, e isso está sendo uma vantagem muito grande para a trajetória do SM14. Então, foram todas as fases clínicas, até agora foram 5 testes clínicos, fase 1A e 1B, no Rio de Janeiro, em área não endêmica, depois no Senegal, fase 2A em adultos jovens, depois fase 2B em crianças em idade escolar. O fase 2A teve um desdobramento, uma extensão para avaliar o tempo de duração da resposta imune, e depois o último, que terminou há 1 ano e meio atrás, que a gente chamou de 2C, que foi para uma pequena mudança no protocolo de vacinação, e eu acho que eu tenho slide sobre isso mais para frente. Bom, isso aqui é um resuminho de uma série de outras etapas que fazem parte do processo de desenvolvimento de uma vacina. Primeiro, o estudo da resposta imune, da imunogenicidade, que foi uma etapa que nós não fizemos na fase experimental, porque o nosso modelo animal não permitia isso. A gente escolheu trabalhar com animais outbred, não singênicos, e as ferramentas imunológicas todas daquela época eram desenhadas e desenvolvidas para determinadas linhagens de camundongos, que não era o nosso caso. Então, eu decidi não ir para os lados, seguir em frente. Outros grupos fizeram trabalhos em área endêmica. Um deles foi um grupo do René Rachou, liderado pelo Rodrigo Correia Oliveira, que deu uma contribuição muito importante para o conhecimento da resposta imunológica de indivíduos moradores de áreas endêmicas, e que tem categorias diferentes, mais sensíveis, menos sensíveis, isso foi publicado, foi tese da Cristiana. Então, o estudo da resposta imune de indivíduos de área endêmica
AstraZeneca frente ao ESM-14, produzido por eles, é uma coisa que nos deu também mais segurança, porque não era só os lotes que saíam do nosso laboratório e que nem sequer saíam do nosso, saíam das CMOs, né? Mas, assim, o fato de outros grupos terem trabalhado é, e virem trabalhando em diferentes aspectos do SM-14, da resposta imune, principalmente, foi muito bom. Quando a gente, e curiosamente, né, eu não tenho slide disso aqui, mas quando a gente começou a vacinação humana lá no Senegal e o estudo da resposta imune, tanto celular quanto humoral, que foi feito na fase 2A, todo no IDRI, em Seattle, nos Estados Unidos, numa plataforma de avaliação de resposta imune que eles tinham montado lá. Depois, essa plataforma foi replicada e agora já está replicada aqui no laboratório de pesquisas do Timo, que é o laboratório liderado, fundado pelo Wilson Savino, que conseguiu transferir ou replicar essa plataforma para avaliação da imunidade celular na Fiocruz. Então, isso no fase 2C já veio para cá. Mas isso eu só vou comentar um pedacinho. Vocês imaginam separar linfócitos na área endêmica do Senegal, colocar num balão de nitrogênio líquido, transportar para Seattle, como foi no 2A, depois transportar para o Brasil. Não é trivial, não é fácil, são manobras assim de grande dificuldade operacional, e isso eu estou chamando a atenção porque isso nos dá uma ideia do despreparo de infraestrutura que a gente ainda tem para o desenvolvimento de um produto que é nosso, como é o caso do SM-14. Então, assim, tudo tem jeito, a gente deu jeito, mas você imagina, se comparar uma pesquisa como essa estivesse sendo feita nos Estados Unidos, a gente já poderia estar muito mais avançado, embora a gente está muito avançado, mas as coisas teriam sido num tempo menor, certamente. Depois, aqui no meio, tem uma imagem de uma etapa mais recente, para a qual o Gabriel Lima Verde, que está no nosso laboratório, que eu sei que está aí, contribuiu muito, que foi o início do processo de escalonamento, do processo de produção, visando um processo industrial em larga escala. Então, uma série de parâmetros do processo de produção em bancada foram escrutinados, foram dissecados, até a gente chegar num processo que a gente está adotando agora, que é escalonável. Ele ainda não está numa escala industrial, mas ele é plenamente escalonável e já foi produzido um novo lote GMP, dessa vez numa outra CMO, na Universidade de Nebraska. E aqui, essa última coluna é um pouquinho da área endêmica do Senegal, que vocês já viram nas imagens do vídeo. E aqui é o resuminho, né? O que foi fase 1. é, e aqui também houve a primeira vez que a gente passou pela Anvisa. Obviamente, toda a fase regulatória foi cumprida, né? A primeira vacina humana desenvolvida no Brasil, sem desmerecer a vacina de dengue do Butantan, mas é uma tecnologia que a gente desenvolveu, no nosso caso, toda dentro da Fiocruz, com as parcerias, né? E isso é um fato, eu acho, muito importante, porque é fruto da proximidade que nós temos com a doença e com uma instituição, né, com o fomento que há específico dentro de uma instituição como a Fiocruz, que, no meu entendimento, eu concordo completamente com aquela fala do vídeo do Krieger, que é a nossa missão, que foi a missão original e continua sendo a nossa missão prioritária, que é contribuir para o desenvolvimento dos bioprodutos agora para as doenças parasitárias. Então, o teste clínico, isso tudo, nós passamos por toda a liturgia regulatória, e os testes clínicos A1B foram conduzidos pelo INE, que é uma unidade da Fiocruz, e o objetivo básico de uma fase 1 é identificar ou evidenciar segurança e imunogenicidade. Então, de novo, a resposta imune, tanto humoral quanto celular, foram dissecadas nos Estados Unidos, na plataforma do IDRI,
E aqui teve um fato curioso: a primeira licença, a gente levou muito tempo dentro da Anvisa para liberar, mas a primeira licença de autorização para fazer teste clínico foi só para homens. E o grupo tinha homens e mulheres, né? E até hoje não existe nenhuma questão de gênero ligada à vacina. E no nosso protocolo, obviamente, antes de cada dose de vacina, no caso das mulheres, tinha teste de gravidez. Mas nem isso não adiantou, a Anvisa não aceitou e ela emitiu primeiro uma licença para fazer teste clínico em homens e exigiu que a gente fizesse um teste toxicológico de antifecundidade, de fecundidade, que nós fizemos, voltamos para trás, fizemos em um ano, apresentamos os resultados. Foi uma grande contribuição para o projeto, que a gente desenvolveu a capacitação de fazer teste toxicológico, que não é trivial, não é uma coisa, não é uma atividade acadêmica, vamos dizer, já é uma atividade, já é uma etapa do processo de produção ou de desenvolvimento. E aí nós voltamos para a Anvisa com os resultados, e aí eles liberaram a licença para fazer em mulheres, e isso foi o 1B. É, é, bom, aqui foi já a fase 2 no Senegal, que foi entre 2016 e 2022. Em 22 a gente terminou, na verdade terminou em 23 o 2C, aonde a gente confirmou integralmente em área endêmica, num protocolo que associou tratamento e associou a doença prévia, que eram, assim, os dogmas, né? A vacina, assim, o pessoal que se movimentava resistente à vacina, porque se for associar com a doença pode dar efeitos colaterais, se associar com a terapêutica, e no fase 2 o protocolo é exatamente isso: indivíduos previamente infectados, tratados com a droga, o praziquantel, e depois vacinados. Então, e essa é a missão do fase 2 mesmo, é ampliar o escopo da segurança. A gente sabe que vacina é uma ferramenta do que a gente chama de medicina coletiva. São indivíduos vacinados, mas, na verdade, se foca em populações. A proteção tem que ser populacional, né? E, para isso, a primeira e mais importante etapa é demonstrar segurança. Então, para isso, toda a associação com potenciais condições de eventos adversos precisou ser explorada e precisa ser explorada. Então, a gente confirmou total segurança e excelente imunogenicidade nesse cenário, onde a gente tinha indivíduos com infecção só pelo Mansone, só pelo hematóbio, ou mista, pelos dois, que é o mais comum na área. Depois tem uns dados sobre o protocolo. Então, os resultados do fase 1, acho que não está aqui, mas foram muito semelhantes, os resultados em área endêmica e área não endêmica. Mas do fase 2 em adultos, foram 120 adultos, homens e mulheres, entre idades entre 18 e 49 anos, dessa região do delta do Rio Senegal, que é uma ilha chamada Ilha de Saint-Louis, onde fica o EPLS. O protocolo original eram 3 doses com intervalo de uma semana, de um mês. A dose da proteína não mudou e não vai mudar, e foi estabelecida tomando como base a vacina contra a hepatite B, que foi a primeira vacina recombinante humana, e é com a qual se tem uma larguíssima experiência no mundo inteiro, milhões de pessoas vacinadas. A primeira dose era de 50 microgramas e eu adotei essa dose. Então, isso eu estou dizendo assim, eu adotei porque era uma coisa que tinha que ser decidida. Você não sai do camundongo para o homem, não existe parâmetro para isso, né? Não é peso corporal, nada disso. Então, é diferente de droga, né? Que a droga química, você tem parametrias individuais, né? Idade, sexo, peso corporal, e vacina não. Por exemplo, a vacina de hepatite B, que é recombinante também, você vacina desde um recém-nato prematuro até um adulto obeso, né, ou de grande peso corporal. Então, não só a idade, quanto o gênero, quanto o peso corporal, não tem nenhuma interferência em vacina.
E com isso a gente desenhou um protocolo que a gente está seguindo até agora com uma pequena modificação. Fizemos uma dose de escalonamento do adjuvante. A gente usa um adjuvante que é um Toll-like receptor 4, que é o mesmo que nós usamos em toda a fase experimental, que era um nativo vindo de uma empresa que depois foi vendida, e a empresa que fez essa transição toda, que é o IDRI, né, que agora não existe, já mudou, é o ARRE agora, mas que foi nosso grande parceiro para o fornecimento do adjuvante, desenhou um análogo sintético, que é o GLA, formulado com esqualeno, que é o SE, e é o adjuvante selecionado para uso na vacina humana. É o mesmo e vai continuar assim. Depois, na veterinária, a gente precisou fazer mudanças e eu vou comentar isso mais adiante. Mas o principal resultado foi a demonstração da total segurança. O único evento adverso observado, verdadeiro, foi dor local. Dor local. Simples assim. Nenhum sintoma, nenhuma reação adversa sistêmica, nem febre, e a dor local que não precisou de uso de analgésico. Esse é o protocolo das crianças, teve uma pequena variação, mas aqui eu queria comentar que todos os testes clínicos no Senegal, eles são acompanhados, foram e serão agora, estão sendo, pelo Data Safety Monitoring Board, que é o Conselho de Segurança do Sujeito, que é um conselho que faz parte do processo regulatório, faz parte da liturgia de teste clínico humano, que é o conselho que cuida da segurança do sujeito, dos voluntários. Então, eles acompanham passo a passo, antes, durante e depois, todo o desdobramento e o desenvolvimento do teste clínico, e é composto por autoridades, pessoas da área da saúde no Senegal muito bem preparadas, e circunstancialmente eu tive a oportunidade de assistir como ouvinte uma das reuniões do Data Safety Monitoring Board. Eu estava lá no Senegal, o Gilles me convidou, a reunião é em Dakar, e estávamos eu e o Cláudio Ribeiro, que é o presidente do nosso conselho assessor, o SAB, que é o Scientific Advisory Board, que é externo e é nosso, assim, nomeado por nós. Nós estávamos lá e nos convidaram e foi muito produtivo a gente poder participar, porque os membros fizeram perguntas, por exemplo, sobre o fase 1, que a gente sabia, mas o Gili não sabia de detalhes, então acabou que a gente pôde participar. Mas é um conselho que é restrito, os principais responsáveis, que é o nosso caso, não participam, e ele tem uma missão muito importante, que é cumprida com muito rigor. Depois, no estudo clínico das crianças, foram 95 crianças em idade escolar, entre 8 e 11 anos, meninos e meninas, divididos em 3 grupos. Um grupo saudável, vacinado, um outro grupo previamente infectado, tratado e vacinado, e um outro grupo infectado e não vacinado, que era o controle. Então, foi muito interessante, a resposta imunológica foi excelente, foi uma resposta mais acentuada. Os mediadores da resposta imune celular são o interferon gama, principalmente, e da imunidade humoral são as imunoglobulinas do grupo IgG e principalmente IgG1. Nós fizemos todo o estudo dos diferentes isotipos e tem muitos dados, isso está publicado também, tem muitos dados da resposta imune que são surpreendentes. E os principais outcomes, de novo, foi a comprovação da segurança nas crianças, nos 3 grupos, e a imunogenicidade, que foi a indução de uma resposta acentuada, até maior do que nos adultos. Tem muitos dados que eu não vou. Essas são as publicações da fase clínica. A fase clínica 1A e 1B foram publicados separados,
porque justamente um A ficou pronto antes, um B foi em mulheres, a gente aproveitou e publicou junto o resultado do teste toxicológico. Então, nesse artigo do fase 1B está incluído o teste toxicológico e as fases, os testes clínicos fase 2A e 2B foram publicados juntos, agora mais recentemente, acho que tem uns 2 anos. Bom, a vacina ganhou um nome, a Xistovac, e a gente está começando agora a fase 3, com orientação da Organização Mundial da Saúde, especificamente e fortunadamente com uma grande especialista da OMS, que é a Marie-Paule Kine, alguns de vocês pode ser que conheçam. Ela foi diretora de vacinas na OMS por mais de 10 anos, depois foi a principal vice-ADG da diretoria geral da OMS, e ela acompanhou esse projeto desde lá do início. Então, é uma coisa que eu tenho tomado a precaução de fazer. Todo ano, a cada etapa vencida, a gente vai lá na OMS, marca uma reunião e apresenta os resultados, preparando para a pré-qualificação da vacina. Isso vem sendo preparado há mais de 10 anos. Para a pré-qualificação da vacina, o tanto de discussão, a gente produziu um roadmap para a OMS, já apresentou, já discutiu, já aprovou, e agora a gente está seguindo a orientação para o fase 3 da Marie-Paule, assim, no sentido de aumentar o número de indivíduos. Nós escolhemos trabalhar com crianças porque é mais fácil operacionalmente. No fase 2C, a gente teve alguns percalços de mudança dos indivíduos de lugar, mudar de uma comunidade para outra, e um deles lá foi preso, o nosso médico lá no Senegal teve que fazer o acompanhamento do cara na prisão. Então, a gente chegou à conclusão que fazendo as crianças escolares, que são muito bem mapeadas pelo programa de terapêutica, então a gente usa essa facilidade e a interação com as escolas é muito boa, então o público é esse, são as crianças em idade escolar, lá das comunidades lá no Senegal, e esse estudo clínico, eu quero ressaltar isso porque eu acho que é um ponto importante. Num dado momento, que a gente vai falar isso mais para frente um pouquinho, foi tomada a decisão pela VPPIS de parar ou interromper o ciclo de PPP, que a gente foi parceria público-privada durante muitos anos, que foi uma alternativa que a gente encontrou para tentar acelerar tudo. Algumas coisas aceleraram, outras não tanto, mas chegou a um certo ponto em que a maturidade do projeto já tinha sido alcançada. Então, foi tomada a decisão, não, vamos fazer. Quem vai bancar daqui para frente é o Ministério, é a Fiocruz, e vai ser produzido pela Fiocruz. Isso foi uma decisão emblemática para mim, de uma satisfação enorme. Esse circuito está sendo mantido, a gente agora tendo à frente a Priscila, que é a titular da VPP, está empenhadíssima em fazer o diálogo mais próximo com Bill Manguinhos. A gente já começou de uma maneira mais superficial, mas vai aprofundar isso agora mesmo. E o objetivo, a meta, é poder disponibilizar, depois do fase 3, com os resultados positivos que a gente espera que sejam alcançados, poder disponibilizar a primeira vacina contra a schistosomose de origem de um país endêmico, num altíssimo nível de desenvolvimento para o SUS e para os países africanos endêmicos. E para isso a gente tem uma outra parceria que eu quero ressaltar, que eu acho que é um caminho que pode ser trilhado por outros projetos na Fiocruz, que é uma parceria com o escritório diplomático que o Brasil tem, chama Missão Permanente do Brasil junto à ONU, que fica em Genebra. E foi através do anterior do Krieger, do Jorge Bermudes, quando estava na VPPIS, que me orientou no sentido de procurar o escritório da missão. Eles como eles são situados em Genebra, eles são muito próximos da OMS, e eu entendi uma porção de coisas, inclusive, que quem demanda a OMS são os países membros, não é a OMS que demanda, o Brasil demanda
né? E isso a gente tem feito através das equipes da missão. A missão do Brasil é parceiríssima, eles abraçaram o projeto, eles nos acompanham em todas as reuniões dentro da OMS, em todas as lidas políticas, e eles nos propuseram uma estratégia que a gente está seguindo. Eu ainda não sei o desdobramento mais recente, a Priscila Ferraz, né, a vice-presidente de Produção e Inovação, teve agora em Genebra, na Assembleia Mundial da Saúde, teve com o Douglas, com um dos representantes do escritório da missão. Eu imagino que tenham conversado sobre isso, mas o que está proposto e o que já está em andamento é uma negociação bilateral do Brasil, Fiocruz, governo brasileiro, com os países endêmicos africanos, facilitado, favorecido e apoiado pelo nosso escritório diplomático do Itamaraty, né, lá em Genebra. Eles estão totalmente parceiros e dentro dessa iniciativa. Então, é a maneira que a gente entendeu que vai nos garantir a parceria para que a Fiocruz possa fornecer a vacina para a África. Bom, o projeto é, como a gente já falou inúmeras vezes, né? Todo desenvolvido e coordenado pela Fiocruz para ser produzido por Biomanguinhos, no contexto de uma vacina humanitária. Vacina humanitária não é um apelido, não, é uma metodologia desenvolvida, quer dizer, é uma política estabelecida pela ONU para definir o que é um produto humanitário, tem que preencher alguns requisitos. E a tecnologia para caracterizar isso foi desenvolvida pela Universidade de Harvard, que determinou, por exemplo, limite de margens de lucro, né? Ninguém imagina que nenhuma instituição vai doar, né? Milhões de doses de vacina. Mas o conceito e o critério de vacina humanitária garante uma limitação bem estrita da margem de lucratividade, mas garante uma margem para quem vai produzir, no caso para Biomanguinhos, e isso viabiliza a produção da vacina, né? Mas é um conceito que foi adotado e mesmo na época em que a gente era uma PPP, os parceiros privados, nos contratos de licenciamento, aceitaram essa regra. Então, a gente só assinou os contratos de licenciamento na época com a parceria privada, se eles aceitassem isso, que o produto teria que ser produzido como uma vacina humanitária. Agora que voltou tudo para dentro da Fiocruz, está mais fácil, mas é um padrão que nos garante poder fornecer para a África, né, para os países africanos. Bom, em paralelo, quando foi tomada a decisão, isso em torno dos anos 2000, já no início da pandemia, 2020, 2000 não, 2020, foi tomada a decisão de interromper a parceria privada para o desenvolvimento da vacina humana, de absorver o financiamento final da vacina humana no Ministério da Saúde através de vários TEDs. Nós tivemos já 3 levas de TEDs. O projeto está ligado à VPPs, desde da época do Bermudes, mas isso foi consolidado fortemente na gestão do Krieger, e agora é mantido com o mesmo entusiasmo toda a equipe da VPPs, que para nós é uma alegria enorme, né? Mas naquele momento foram tomadas 2 decisões. Uma, a vacina humana da Fiocruz fica dentro da Fiocruz, a Fiocruz produz e ela vai distribuir. E a veterinária, me foi proposto, pelo Krieger, numa reunião dentro do parceiro privado lá em São Paulo, aqui, ó, porque ele estava começando com os projetos do Inova e da inovação, o fomento à inovação dentro da Fiocruz, falou, olha, vocês têm maturidade para conduzir a veterinária no contexto de uma startup. Então, assim foi feito. A gente criou uma startup especificamente chamada FAB Biotech Animal Health, que é para saúde animal, para os produtos veterinários
veterinários que são baseados na mesma substância, na mesma IFA, se vocês quiserem, no mesmo princípio ativo, que é o SM14, mas não só o SM14, mas os homólogos do SM14. E aí é uma grande batalha para manter tudo isso protegido, com patentes adequadas. Já são até agora, a gente está na 8ª família de patentes, e essa semana agora a gente vai depositar. Eu tive que tirar 2 slides da minha apresentação, que eu incluí ontem, quando eu fechei o computador, falei, caramba, eu não posso apresentar, porque não está protegido, e é o que vai para uma indústria com quem a gente está negociando, finalizando uma negociação. Então, a partezinha assim bonita do final de estruturas novas desenvolvidas precisa ser protegida. Então, a gente tem uma atenção, e isso vem, é herança, Celeste, da nossa convivência, mas também da competência que a Fiocruz tem na geração de patentes, na administração de patentes. Isso é uma enorme competência que a gente tem. A gente não tem a competência ainda para fazer produto sair da bancada e para o mercado. Isso a gente está fazendo agora. Mas a competência para as patentes a gente tem, e isso é fundamental. É caro, tem uma maneira de se ressarcir. No contrato entre a Fiocruz e a FAB Biotech, isso tudo está contemplado. É um contrato de parceria. Então, o que foi proposto foi criar uma startup para o desenvolvimento específico dos produtos veterinários baseados, eumínticos, né? Baseados no SM14 e nos homólogos, com vistas a chegar ao mercado, quer dizer, a sublicenciar, encontrar parceiros industriais, sublicenciar, comercializar pelo segmento industrial farmacêutico veterinário, uma vez que a Fiocruz não atua na área veterinária. Então, essa foi a decisão, esse foi o desenho, assim foi feito. O acordo, o contrato com a Fiocruz é um acordo de parceria, de desenvolvimento conjunto, e assim que está sendo seguido. Está um pouco menos conjunto do que eu gostaria, porque era para ter tido um investimento maior no nosso laboratório, até agora ainda não aconteceu, mas se Deus quiser vai acontecer agora. Mas, enfim, aconteceram uma série de coisas que a gente não previa, que foi muito sofrimento, mas o projeto continua assim mesmo, a gente está acostumado a quebrar pedra, e é assim que a gente tem feito. Então, faz uma parte em São Paulo, faz uma parte aqui. E a FAB Biotech está focada na saúde animal. E aí eu queria fazer um destaque para o cenário atual, que é o cenário das doenças parasitárias humanas também, mas principalmente na área animal, onde existe uma demonstração clara da existência, né? As doenças parasitárias são todas elas abordadas ou tentativamente controladas com drogas químicas, com os remédios. E essas drogas químicas deixam resíduos químicos no leite, na carne e nos derivados dos animais. Isso, durante muito tempo, foi uma tentativa que a comunidade europeia tentou de embarrear a entrada de produtos na comunidade europeia que viessem de animais tratados com drogas químicas. Depois, e nós participamos, na época, de 2 consórcios da comunidade europeia, com um grande número de laboratórios do mundo todo, e financiamento da comunidade europeia, e, infelizmente, a gente viu que essa pauta da comunidade europeia foi abrandada porque não tinha vacina. Até agora ainda não há vacinas para as doenças anti-eumínticas ou eumínticas veterinárias. E a gente começou com a fasciolose, né? Vocês lembram lá no começo, a gente tem os. Bom, só para terminar esse conceito, isso é extremamente importante salientar que todo o eixo veterinário, principalmente, é totalmente alinhado com as políticas de One Health, de saúde única, que vê a saúde animal, a saúde humana e o meio ambiente. Com relação aos resíduos químicos, existe uma contaminação grande do meio ambiente, uma vez que as carcaças vão parar no meio ambiente, e as carcaças também têm resíduos químicos.
Além disso, tem uma série de outros impactos que as doenças parasitárias causam, do gado principalmente, causam ao meio ambiente, como, por exemplo, contribuição para o aquecimento global, pela eliminação de gases nas fezes, no grande volume de fezes dos rebanhos. E a primeira vacina que a gente começou na área veterinária a trabalhar foi justamente contra a fasciolose, que foi o primeiro dado que a gente teve. Então, esse trabalho ainda é antes da FAB, né? A FAB empresa. Mas foi a primeira publicação da aplicação bivalente do SM14 na área humana e na área veterinária. É um trabalho antigo, mas ele é um trabalho importante. Foi uma publicação do PNAS, uma publicação que deu muita visibilidade, e depois dessa publicação foi que abriu o caminho para uma série de indústrias multinacionais da área veterinária procurarem a Fiocruz, parceria essa que não funcionou bem e que nos levou a adotar a política das PPPs, que começou e já acabou. Mas foi, assim, muito influenciada por essa publicação. Aqui tem o padrão histológico, são cortes do fígado. Na parte superior é o fígado normal, quer dizer, o fígado dos animais não vacinados, não normal, fígado com um forte processo inflamatório, que é típico da fasciolose, que as metacercárias, as formas larvárias da fascíola migram, elas atravessam a parede do tubo intestinal, entram pela cápsula do fígado e migram pelo parênquima hepático até chegar nas vias biliares. É super curioso o trajeto de migração da fascíola. E com isso criam desarranjos gigantes na estrutura, um desarranjo inflamatório importantíssimo na estrutura do fígado. E aqui é o contraste, que é o parênquima normal dos animais vacinados. E nesse trabalho aqui ainda foi feito em camundongos e animais de laboratório. O camundongo não é o melhor modelo para fascíola, mas a gente teve acesso. Aí na fasciolose teve um outro fator de atrapalhação, que é o fato de não ter ciclo da fascíola no Brasil. É muito difícil manter o ciclo, a gente tentou. A gente tem o ciclo de Stosoma monsoni no laboratório há décadas, que nos deu toda a possibilidade de trabalhar na fase experimental, mas para a fascíola isso não foi possível, é complicado, só tem hoje em dia alguns ciclos que fornecem material, um deles é na Europa, um é em Cuba, um nos Estados Unidos, fornece material para o mundo inteiro. Então, porque é muito difícil manter o caramujo, o hospedeiro da fasciolose no laboratório. Mas nessa ocasião, a Universidade Federal Rural, com parceria com o Nicolau Maués da Serra Freire, ele era professor lá, e ele conseguiu acesso ao ciclo que havia. Então, a gente conseguiu material para infectar camundongos e fazer o desafio, quer dizer, vacinar com SM14 e desafiar com a fascíola, com as metacercárias de fascíola. Esse é o trabalho que foi um trabalho de tese da Marília Siriani, que hoje é chefe do nosso laboratório, do laboratório do LPDVAC. O laboratório chamava Laboratório de Tosomose Experimental, agora mudou de nome, Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas Antihelmínticas, com toda a propriedade, foi mudado dentro do IOC. E assim, o projeto ele tem duas âncoras. Uma âncora física, que é o laboratório, que é uma unidade do IOC, e uma âncora do projeto, que é a VPPIS. Eu acho que é assim que tem que ser. O projeto está debaixo da presidência, através da VPPIS, e o laboratório, a estrutura do laboratório é ligada ao IOC. Então, isso é a publicação do trabalho que foi tese de doutorado da Marília, que conseguiu, na Universidade de Santa Catarina, onde ela passou um tempo, construir a estrutura para manutenção de carneiros, que é o hospedeiro definitivo, um dos hospedeiros definitivos na natureza da fascíola hepática. Então, foi feito na espécie alvo, né? Que, por exemplo, agora a gente está fazendo ensaio clínico humano, que é a espécie, quer dizer, que é o alvo da infecção pela histosomose, mas no caso da fasciolose, a espécie alvo, então foi um grande passo. Isso foi no início dos anos 2000 e é uma prova de conceito. Então a gente conseguiu, ainda antes de ter
a Fab Biotech. Antes de ter, a gente já vinha com uma bagagem que veio da pesquisa, né, da fase acadêmica, e essa prova de conceito ela é muito importante. Ela foi num número não muito grande de animais, mas em 2 experimentos independentes. E ela deu uma proteção em termos de redução de carga parasitária de 97% de redução de carga parasitária. Então, é uma prova de conceito robusta que está nos ajudando agora na fase que a gente está. Depois, o projeto, no contexto de uma PPP, foi licenciado para Ouro Fino, que é uma indústria veterinária. E a nossa equipe, durante muito tempo, no início da fase clínica humana, a gente teve financiamento da FINEP através de uma chamada pública para PPP. E naquela época a gente já era uma PPP com a Fundação Biominas, pôde aplicar, ganhou um dinheiro bom na época, dentro dessa chamada, e fez todo o escalonamento do processo, a produção do lote de MP e o teste clínico fase 1 e fase 2, uma parte ainda foi com o mesmo lote, a proteína é muito estável. Então, quando acabou o dinheiro da FINEP, acabou essa fase clínica, a gente conseguiu, aí a Ouro Fino estava com interesse, então foi feito um licenciamento para veterinária, para a empresa Ouro Fino. E eu consegui convencer a Ouro Fino de levar o Celso também. Então foi contratado a equipe nossa, que estava sendo paga com o dinheiro da FINEP, como a gente ia continuar o desenvolvimento dentro da Ouro Fino, eu consegui que eles contratassem o Celso, a esposa dele, a Miriam, que é a grande parceira dele na bancada, e eles ficaram lá bem uns 5 anos na Ouro Fino. E um bom grupo de experimentos de desenvolvimento foi feito dentro da Ouro Fino. Esse foi um deles. Foi a seleção, o screening dos adjuvantes. Depois foram aqui, foi um feito em Carneiros. A gente lá na Ouro Fino teve a possibilidade de fazer experimentos no gado bovino e no gado ovino. O bovino em 2 fazendas lá do interior de São Paulo, aonde a gente conseguiu testar a segurança da vacinação, e aqui é um dado fundamental, aonde a gente aprendeu que o adjuvante que a gente usou e usa para vacina humana não serve para o gado. Aqui um parênteses, não sei quem da assistência está familiarizado com o desenho de vacina, mas os adjuvantes, que são uma peça fundamental para as vacinas, eles têm a ver com o hospedeiro. Eles têm que estimular a resposta imune do hospedeiro. Lógico que a formulação, a ligação com a proteína tem que ser compatível, mas o grande efeito é sobre o hospedeiro. E o GLA, como era o MPL, eles estimulam, são o Toll-like receptor do grupo 4, que são os que estimulam receptores, né, do grupo Toll, do grupo 4, e os ruminantes, o gado, não responde a esse tipo de estímulo. Então, nós primeiro fizemos uma série de experimentos para triar adjuvantes diferentes. Alguns foram feitos com formulação, acho que esse ainda foi um deles. Formulações preparadas no IDRI, que foi quem desenvolveu o GLI, que tinha o grande know-how sobre adjuvantes. Fizeram várias fórmulas com diferentes composições de óleo em água, água em óleo, com saponina, sem saponina, assim, com várias alternativas de adjuvantes. E aí a gente selecionou um, que é essa fórmula B, que até esse momento a gente não sabia o que tinha dentro. Era uma formulação que foi desenvolvida na época pela própria Ouro Fino para contornar um problema que eles tinham na vacina de febre aftosa, e depois, quando a licença passou para dentro, de volta, a licença da Ouro Fino para dentro da Fiocruz, a gente conseguiu abrir os relatórios todos, que fazia parte do contrato, eles passaram todos, eles foram super, super corretos, passaram todo o material de volta para a gente, e a gente, então, entendeu o que era essa fórmula, que é uma mistura de óleo e água, e saponina, que é um outro grupo de adjuvantes,
é, com uma determinada concentração de óleo mineral, no caso é o Marcol, e um surfactante, que é uma substância que mantém todas as outras componentes da fórmula conjugados, assim, formulados. Então, a partir disso, a gente selecionou esse adjuvante para a vacina do gado, no caso da facíola hepática, que foi a primeira doença do gado para o qual a gente trabalhou e desenvolveu muito, tanto antes de entrar na Ourofino, quanto depois, durante a Ourofino. Então, nesse período, a gente fez experimentos no gado bovino, aonde a gente selecionou o adjuvante, como estava no slide anterior. Depois a gente fez um ensaio de dose escalonamento em duas proporções, para carneiro, para ovinos e para gado bovino. Então, a gente selecionou uma dose de 80 microgramas. Aí, de novo, a gente teve que calcular, foi um pouco empírico o cálculo inicial, de tudo que a gente estava fazendo na vacina humana para passar para o gado, né? E aí é curiosíssimo, né? A gente está desenvolvendo vacinas veterinárias com muita informação que vem e veio do desenvolvimento da vacina humana, né? Geralmente é o contrário. Mas elas são sinérgicas, os dois eixos, né? Então, aqui a gente definiu a dose de 80 microgramas para carneiros e 160 microgramas para o gado bovino. Aqui, de novo, nesse experimento foram 20 animais vacinados, 20 controles, e ambas as concentrações foram seguras e altamente imunogênicas, mas o objetivo era fazer um dose escalation para ver o que era melhor e se era necessário variar a dose entre gado ovino e gado bovino. Outros experimentos, por exemplo, esse grupo de experimentos foi para avaliar a estabilidade. Bom, a gente vem trabalhando na estabilização da vacina há muito tempo. Isso é importante para as vacinas que focam, para todas as vacinas, na verdade, as que focam rebanhos e as que focam populações humanas, né? Então, por exemplo, até hoje, o teste clínico fase 3 vai ser assim, são dois frascos, o frasco em monodose da proteína e o frasco em monodose do adjuvante. E a mistura é feita na hora da injeção. Isso não é uma novidade para a vacina humana, porque é muito comum vacinas humanas requererem diluentes, assim você tem dois frascos de apresentação da vacina e que você mistura na hora. No nosso caso, o diluente é o próprio adjuvante e a proteína vem num frasco separado, é a formulação toda em monodose. Mas é importante, e isso foi muito salientado na nossa última reunião do SAB, que é o nosso conselho científico, no sentido de tentar desenvolver uma formulação estável à temperatura ambiente. E isso está nesse caminho. A gente conseguiu na área veterinária uma formulação estável. Esse experimento aqui, não sei se dá para vocês verem, foram dois, o mesmo lote, um que foi com a fórmula B, um que foi usado em 2012, que é a linha azul, isso é o título de anticorpos, e a linha vermelha é o título de anticorpos do mesmo lote um ano depois, 2013. Então, a vacina formulada foi mantida durante um ano, e um ano depois, formulada, ela foi igualmente imunogênica. Então, a estabilidade, hoje a gente já consegue a estabilidade, que foi um experimento longo de 30 meses, feito em conjunto pelo pessoal do Celso e o pessoal do nosso laboratório. Isso vai ser publicado agora brevemente. E esse é o cenário atual da FAB Biotech. Então, o cenário como um todo tem, de um lado, a Fiocruz com a vacina humana, que está passando para a fase 3, e, de outro lado, o que está no contexto da FAB Biotech, que são as vacinas veterinárias. Então, a vacina contra a fasciolose, formulada com aquele adjuvante que a gente acabou de mostrar, que tem o nome Alivax. Depois tem a HeartVac, que é a vacina para
o verme do coração de cachorros, que é um desenvolvimento novo, tem um slide mais adiante, que é um desenvolvimento mais recente, que a gente conseguiu fazer a partir do momento que a gente identificou uma FAB homóloga ao SM14 na Dirofilaria imitis, que é um nematóide, diferente dos trematóides, que é a Phaceolus schistosoma são nematóides. Então, é um nematóide e a gente identificou já em 3 grupos importantes de nematóides a presença de homólogos da família das FABs. Tem algumas características um pouco diferentes, esses homólogos, e por isso as vacinas estão sendo desenhadas de uma forma mais complexa. A gente vai falar um pouquinho no final. E essa demanda foi uma demanda, a gente está em busca de parceiro industrial, está se expondo em eventos internacionais para ter visibilidade e poder chegar no segmento industrial. Não é fácil, é muito mais difícil do que eu imaginava. A gente está apanhando muito mais do que eu pensei que iria. O mercado é dominado pelas drogas, o turnover das drogas químicas é violento e as indústrias, as grandes indústrias são bem difíceis de se lidar, mas a gente veio seguindo nas negociações consistentes de maneira coerente, sistematizada, e agora está dando certo. E essa demanda para a gente tentar desenvolver uma vacina para o chamado verme do coração. Quem tem PET deve conhecer isso bem. Não tem vacina, é usada uma droga química que é dada como se fosse vacina, eles chamam de preventivo, mas não é vacina, é droga química, que simplesmente é dada continuamente aos animais de companhia, né, aos pequenos animais, de modo que quando o mosquito que traz a larva da Dirofilaria pica o animal, ele encontra a droga circulante. Então, a droga atua sobre a forma larvar injetada pelo mosquito, mas não tem nada a ver com vacina. E isso obriga os animais de pequeno porte a tomarem essa droga o tempo inteiro. De 3 em 3 meses, tem algumas que são 2 vezes por ano, tem outras que são mensais. E como toda droga química, tem toxicidade. E os donos Isso foi uma demanda que a gente recebeu de um grupo americano nos Estados Unidos, que é um grupo que tem. É um grupo de. É bem curioso isso. Na Califórnia, é um grupo de advogados americanos que se aposentaram e resolveram investir em biotecnologia. E aí compraram uma rede de hospitais veterinários e eles lidam com as demandas da área veterinária. Então, eles nos procuraram para saber se não podia também desenvolver uma vacina para o tal verme do coração, para não ter que estar dando droga todo mês para os cachorrinhos. E aí a gente começou a desenhar a vacina para Dirofilaria. Bom, a gente tem um slide sobre isso. O terceiro grupo também foi por demanda, é para um verme que dizima, um euminto, que dizima as populações de carneiros e que está havendo uma epidemia no mundo inteiro, nos criadores na ovinocultura, e que também por outro caminho, todas as drogas que são usadas para hemoncocose, que é causada pelo hemônco, os animais são resistentes. Eles começaram a tratar os rebanhos de ovinos de forma atabalhada, davam uma droga, depois davam outra e misturavam as drogas, de tal ordem que todas as drogas, os animais são resistentes a todas as drogas anti-hemônicos que tem hoje no mercado. E com isso alastrou um surto e uma demanda gigantesca, e a gente está trabalhando nisso agora. Bom, então, assim, só para sintetizar, para resumir um pouquinho, eu diria que a gente teve dois grandes saltos na área molecular. Uma foi em 91, quando foi identificada a molécula, e outra em 22, quando a gente demonstrou que havia FABs, quer dizer, homólogas do SM14, num grau de homologia diferente, onde a homologia a gente está conseguindo entender melhor na questão da estrutura tridimensional, nos nematóides. Então, com isso, abriu todo o campo para modelos estruturais de vacinas para nematóides, que é o que a gente está fazendo agora.
Bom, essas são algumas das proteínas, alguns dos homólogos em nematóides. Um é para o Ascaris-1, outro é essa LBP4, que é uma lipoproteína, que é da família das Fabs, né? Do Hemoncus, e a terceira, a Fab da Girofilária. A gente fez alguns ensaios usando animais para a girofilária, soro de cachorros infectados com a girofilária, que reconheceram o SM14, mas, quer dizer, então a gente demonstrou imunidade cruzada, mas aí depois a gente fez melhor do que isso. A gente procurou uma CRO no estado de São Paulo e conseguiu vacinar, quer dizer, induzir a resposta imune, e aqui estão os títulos dos soros, uma resposta imune, que é o blot, uma resposta imune específica e uma resposta na maioria dos animais, de títulos muito altos que se mantiveram muito tempo, vacinando com SM14, e aí é outra questão. Para o cachorro, o adjuvante é o mesmo da vacina humana, porque o cachorro, fisiologicamente, é um excelente modelo para o homem. Então, ao contrário do gado, que não responde a esse adjuvante, os cachorros, os animais de pequeno porte, respondem muito bem ao GLA. Isso a gente já sabia por estudos do grupo que desenvolveu o GLA para leishmaniose, vacinas para leishmaniose, que é em cães, e que sabia que a resposta em cães é muito boa. E assim a gente fez. Então, a formulação da vacina veterinária para cachorro, para prevenção da girofilariose, com adjuvante com GLA, que é o mesmo adjuvante da vacina humana. A gente testou um outro adjuvante que é o sucessor do GLA, que é o CIMPL, também formulado com o esqualeno, que é o SE, mas por enquanto o que a gente fez até agora foi com o GLA. Da mesma maneira, é uma CRO que tem uma criação de Beagles, que são os cachorros de eleição para teste clínico em cachorros. No interior de São Paulo, é uma CRO veterinária super bem instalada, e a gente fez um acompanhamento local. Eles permitiram a nossa presença lá, a Marília teve lá na primeira dose. Foram 3 doses, o protocolo é diferente do protocolo do gado. Cada vacina tem que ter um desenho que tem a ver com o mercado, né? Mas para cachorro, 3 doses não é problema, e eu acho que é melhor 3 doses, então a gente está fixando o protocolo de vacinação para girofilariose em 3 doses, e para o gado é diferente, a gente reduziu de 3 para 2. Mas, enfim, então, assim, existe uma especificidade de hospedeiro, características do hospedeiro, características dos adjuvantes e o desenho das proteínas, que é o grande negócio que a gente está fazendo agora, e que eu tinha incluído 2 slides aqui nessa apresentação dos resultados super bonitos alcançados pelo pessoal, pelo Celso, e que eu tive que tirar porque eu não posso, não está protegido e eu não posso compartilhar com vocês, infelizmente. Mas eu posso compartilhar isso aqui, que também é um avanço grande que vai beneficiar a vacina humana e as veterinárias, que é um mutante. Aqui à esquerda, o que a gente chama de SM1400, é uma mutação antiga para a qual a gente teve patentes que já venceram, que era uma mutação sítio dirigida num determinado aminoácido, na posição 62, que é a troca de uma cisteína por uma valina, que foi a tese de doutorado do Celso há muitos anos atrás, e que a gente caminhou com esse mutante até agora. Tudo que a gente faz é com esse mutante. Só que ele não tem mais proteção, a patente caiu, mas agora foi construído um novo mutante com mais ferramentas que foram beneficiadas, quer dizer que a gente se beneficiou, que o Celso se beneficiou, dos modelos de desenho ajudados pela IA, para mutações em sítios estratégicos dentro da molécula que permitem a maior estabilidade. É super bonito, não vai dar tempo de explicar, mas são mudanças que promovem maior compactação
da parte hidrofóbica da molécula, a remoção de hotspot de oxidação, que também favorece a perda da estrutura, e a gente tem evidências em sílico e agora em vivo, também in vitro e em vivo. Já foi expressada essa proteína agora recentemente. O gene sintético foi mandado por uma companhia em São Paulo. A gente já recebeu a proteína expressada, vai ser testada a purificação dela na semana que vem aqui no Rio, mas a gente alcançou uma demanda que era ter o SM14 estável à temperatura ambiente, com 5 mutações dentro da molécula, que garantem a manutenção da estrutura mesmo em temperatura ambiente. Por 30 meses, por 24 meses, a temperatura foi estudado isso, a temperatura ambiente ia a 4 graus, e lógico que depois de 2 anos a estabilidade é maior, quer dizer, a diminuição de formação de dímeros é maior a 4 graus, mas também ninguém está pensando em precisar ter um lote que fique estável a vida toda, né? Normalmente os produtos, quando saem da indústria, têm 2 anos de validade, mas o fato da gente poder ter uma vacina, a gente agora está fazendo a mesma coisa com a vacina formulada, igual foi feita lá na Ouro Fino, a gente está fazendo aqui com as 2 formulações, com o GLA também. Então, isso é um grande avanço para as campanhas de vacinação. Todo mundo acompanhou na época da Covid, o problema da Pfizer, de vacina congelada, o problema de transporte, de manutenção, isso é um gargalo. E a gente poder sair desse gargalo, graças a essa grande vantagem que a SM14 tem, que por si só já é muito estável. E a gente agora, com essas ferramentas e esses desenhos, está podendo aumentar a estabilidade. E eu acho que a gente está chegando no final, o que a gente esse slide é um pouco como é que nós chegamos até aqui. Foi a gente calculou 62 milhões, todo mundo pergunta quanto custou o projeto todo, que tem, né, tem interface entre a vacina humana e a vacina veterinária, mas ele teve todo o cálculo do custo nos laboratórios, é difícil fazer, a gente não fez, mas de verbas externas é um montante razoável. E a gente agora, no contexto da FAB Biotech, a gente tem muito dado em modelos animais, que foram usados para a vacina humana como modelos, né? Mas são dados em animais, em camundongos, em coelhos, e que nos permitiram chegar no desenvolvimento final de vacinas veterinárias, né, com uma gama de resultados em diferentes espécies animais. Então, isso é, de um lado, a utilização dos modelos animais e nas espécies-alvo, que é a fase clínica, que a gente está agora na área humana e que está na área veterinária. Em carneiros, para faciolose, no gado bovino também para faciolose e em cachorros para dirofilariose, né? E no gado também a vacina de hemôncos, que é o que a gente está desenhando agora. Bom, aqui eu só queria fazer um comentário. A gente conseguiu, depois de uma longuíssima negociação e com tentativas com diferentes parceiros industriais ou parceiros, players industriais do mercado, né? Desculpe, deixa eu tomar um gole d'água aqui que eu falei demais. A gente está conseguindo avançar com um importante parceiro, uma importante indústria veterinária, e a gente está agora finalmente conseguindo fazer uma negociação que vai passar primeiro pela prova de conceito para o hemôncos e para a faciolose em um número grande de animais. Então, a prova de conceito que a gente fez lá para trás, para a faciolose, ela é importante, mas para a gente conseguir concluir negócios de transferência para uma grande indústria, a gente precisa fazer prova de conceito para a hemoncocose, que a gente vai fazer agora com a indústria. Então, é uma parceria com a indústria, onde a gente vai fornecer
as vacinas desenvolvidas por nós. Eles queriam que a gente desse o mapa da mina do tipo genes, não, a gente está produzindo e a gente vai dar a vacina pronta, mas eles estão financiando toda a prova de conceito no gado, no campo. É, e o desenho que eu queria falar é o desenho que foi feito, que é uma belezura, de duas vacinas quiméricas para hemongos. Então, nós vamos testar três vacinas. O SM14, tudo formulado com o adjuvante para gado, tá? Então, a formulação é a mesma, o mesmo adjuvante que a gente criou, né, e estabeleceu para gado. É, mas a vacina, um grupo vai ser com a vacina, o SM14 estabilizado, que é aquele que a gente chama agora de SM1403, e duas quimeras, que tem como conceito o arcabouço, o scaffold do SM14 e epítopos do Hemoncus, epítopos de outras faves. E um epítopo que vem de um outro antígeno do Hemoncus. Então, a gente construiu dois protótipos, aquilo que foi falado naquele videozinho lá no início, né? A gente está conseguindo criar os protótipos e agora nessa parceria eu acredito que a gente vai ter a possibilidade de comprovar a vacina para hemongos, que é esse desenho, já na parceria com uma indústria. E isso eu acho que é um passo decisivo. Essa porta que a gente custou abrir, que está terminando de abrir, é, eu imagino que vai ser o futuro para pelo menos as vacinas de facílula e a vacina para hemongos. Bom, acho que isso é o final. As parcerias são múltiplas e as mais diversas que vocês podem imaginar. Então, desde o segmento nacional, internacional, privado e público. Então, desde a OMS, o TDR, que foi da onde foi o SM14 pensado como um dos antígenos prioritários, a comunidade europeia, através dos consórcios que a gente participou, dos recursos que vieram de lá, as empresas privadas, todo o lado aqui das empresas privadas foi serviço pago. E isso não é parceria acadêmica, é parceria de negócio para vacina humana, inclusive, principalmente, né? Então, foi com o IDRI, foi com a PPD, que fez todo o nosso painel de controle de qualidade que a gente usa até agora, a Universidade de Washington, com quem a gente ainda tem uma parceria, a Florida Biologic, que é uma CRO nos Estados Unidos que fez o fill finish do primeiro lote, a Biotechnique é outra CRO, CMO nos Estados Unidos, que fez o fill finish do segundo lote GMP, a Universidade de Nebraska, que fez o segundo lote, a Universidade de Cornell, que fez o primeiro lote. Está faltando aqui a Universidade de Heidelberg e o EPLS, que é essa instituição. Na verdade, é uma ONG, não é totalmente privada, no sentido de não é uma instituição que prevê lucro, mas ela é privada. A Charles River, que foi onde a gente fez o Master Cell Bank em GMP, com a ajuda do IDRI. Eita ferro. Eu acho que eu falei tanto que está querendo acabar. Mas eu queria chamar a atenção para o cenário atual. Bom, dentro da Fiocruz, a gente tem, aqui está só a Fiocruz, mas inclui desde a Gestec lá para trás, até a Gestec atualmente, até outros laboratórios, laboratório de pesquisa e desenvolvimento de pesquisa para o Timo, que é onde está sendo feito, que é um parceiro antigo do projeto, o L laboratório, o LPDV, que é o LPDVA, que é o nosso laboratório. Eu tenho uma cola aqui. Bom, Biomanguinhos, que participou dos testes toxicológicos, patologistas de Biomanguinhos interagiram com a gente, e outras instâncias, o INE, dentro da Fiocruz, outras instâncias,
da Fiocruz, que a gente tem parcerias e que a gente tem uma interação muito forte. A VPPIS, que é, por exemplo, quem encaminhou por exemplo, da onde saíram nossos TEDs, foi todos dentro do contexto da VPPIS, e eu queria chamar a atenção ao cenário atual, que tem dois parceiros novos, já não são tão recentes. O PEDIL, que é Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, que é o PEDIL, da onde está saindo a nossa verba para o fase 3, que é um programa específico que é voltado à criação de soluções inovadoras no Brasil, incluindo o desenvolvimento de novas moléculas na área da saúde, e que é um programa muito concorrido. A gente conseguiu uma excelente classificação, e eu acho que é um exemplo, assim, por exemplo, quando a gente apresenta isso lá fora, onde a gente está fazendo um trabalho muito grande de credibilizar uma tecnologia brasileira, seja na área veterinária, seja na área humana, não é fácil. A gente não tem trânsito como gerador de tecnologia, então a gente precisa fazer muito esforço para mostrar o grau de competência do que a gente está produzindo e de seriedade e as condições de financiamento. Eu acho que isso impressiona muito lá fora. Então, quando a gente fala que é o governo brasileiro que está financiando o final da vacina humana, isso repercute assim, é muito mas o maior desafio nosso na veterinária, por exemplo, é conseguir alcançar a credibilidade. Não é fácil isso. A gente não tem essa tradição, né? E para isso, para a vacina humana, a gente está tendo ajuda do Itamaraty, isso é uma parceria extremamente importante, como um todo, e acaba que há uma sinergia, né, entre as vacinas veterinárias e a vacina humana, embora debaixo de estruturas completamente diferentes, né? E é isso. É, eu acho que. Obrigada. Obrigado, Miriam. Obrigado por ter aceito o convite. Parabéns pela trajetória científica de décadas, parabéns pela trajetória empreendedora mais recente, parabéns por essa aula magnífica. Né? Acho que depois disso Imagina. fica claro que a spin-off amplia a capacidade da instituição de transformar conhecimentos em produtos e serviços que vão resolver problemas da sociedade. Né? Nós temos 6 projetos apoiados pelo programa. 2 são da área veterinária, que tem um modelo de negócio muito parecido com o seu, onde Biomanguinhos vai fazer a área humana e pública, e a spin-off pode ampliar essa capacidade institucional de levar isso para resolver problemas dentro do conceito de One Health. Né? E a gente acredita que o sucesso dessas spin-offs é um sucesso da Fiocruz. A geração de riqueza por essas spin-offs é a geração de riqueza para a instituição através de royalties da propriedade intelectual, onde a Fiocruz continua sendo titular. Então, parabéns, obrigado pelo estímulo, onde você diz também que se estivesse sendo desenvolvido nos Estados Unidos, seria muito mais rápido, mas por ser no Brasil, você está desenvolvendo muito mais do que uma vacina, você está abrindo uma trilha, deixando um legado, né, que com certeza, né, vai ser seguido aqui pelo programa de empreendedorismo. Quando a gente convida alguém para uma live, é o primeiro contato, para contatos futuros depois, você vai atuar como mentora dos nossos casos, pode aprender muito com a sua trajetória. Né? E dito isso, Obrigada, que pessoal, bom. vou abrir agora para perguntas, tá bom? Temos a primeira pergunta do Ronaldo Augusto. Ronaldo Augusto, se você tiver ainda, eu peço que você abra a câmera, se apresente, né, para a gente saber quem você é, e faça a pergunta diretamente para a Miriam. Eu não estou vendo as pessoas. Você pode parar Miriam, de você consegue compartilhar. parar de compartilhar o PowerPoint? Para aproximar a mim. Olá, vocês me ouvem? Agora estou vendo. Assim. Boa tarde, doutora Miriam. Quem fala é o Ronaldo Augusto. Você não vai se lembrar de mim, mas eu fui aluno do seu laboratório há muitos anos atrás. Entre 2008 e 2012, talvez. Hoje sou pesquisador na França, na Universidade de Perpignan. E a pergunta que eu fiz no chat, eu gostaria de saber o que você fez nos estudos no Senegal e de proteção frente à instituição Mansone e hematóbio. Você tem dados sobre os híbridos, porque no Senegal, como você sabe, tem bastante híbridos e com boves e Mansone, boves e hematóbio. Qual é o resultado que você tem sobre isso no momento, né? E que você pode compartilhar?
Posso. É uma boa pergunta, porque isso é uma situação recente. É, bom, primeiro a gente sabia que tinha híbridos, né? Mas tem uma questão, no contexto da vacina humana, que é uma questão levantada principalmente pela tropa do contra. Ah, mas não vai ter vacina aí, o gado vai manter, porque o gado mantém o ciclo e tal. Então, isso a gente sabia. E a gente, pelo fato de ter uma vacina veterinária, uma formulação veterinária para o gado, eu já tinha citado isso para a OMS, que a gente vai poder. A questão é a seguinte: já foi demonstrado, primeiro, que tem cepas híbridas, principalmente do hematóbio, né? Do Mansone não, do hematóbio com bovis. Mas o Mansone infecta o gado na África, e na África, no Senegal. E a gente está em contato com o grupo que está trabalhando lá no Senegal com o gado. Eles nos procuraram, eles fizeram uma proposta e eles querem fazer uma prova de conceito nas áreas que eles estão trabalhando, é pertinho da onde a gente está. Que eles não estão trabalhando com vacinação, eles estão trabalhando com uma parametria social, econômica, num projeto que visa demonstrar que melhorando o estado econômico e social da população vai controlar as toxomose, umas coisas passam por aí. Mas eles querem tratar, quando eles tomaram conhecimento pelo contato com o grupo com que a gente trabalha no Senegal, eles propuseram incluir, estão nos propondo a gente incluir a vacinação do gado nas áreas que eles estão trabalhando para ver o controle do gado. E a gente vai fazer isso, é para facila. Então a gente vai fazer isso, mas a gente já vai fazer isso no contexto da indústria com quem a gente está estabelecendo a parceria, ou a parte veterinária, porque a parte veterinária está toda ligada à FAB. Mas a gente sabe, a gente conhece, a gente tem a oportunidade de testar lá. Então, eles fizeram um projeto bem detalhado, e a gente está só esperando acertar os ponteiros com a indústria para incluir esse teste lá, que para nós vai servir de prova de conceito, são 400 ou 500 cabeças de gado nessa região, que é uma região de toxomose e que o gado está infectado lá. Então, e tem facíola também. Então, a gente vai vacinar e vai avaliar o resultado no gado, para facíola e para xisto. Bacana. Obrigado. Mas isso existe, sim, é importante e pode ser que tenha importância no futuro. A gente não sabe. Mas para nós é uma oportunidade, porque você veja bem, se fosse usar a mesma vacina humana para vacinar o gado, não ia funcionar direito, porque o gado não responde bem ao adjuvante que está na vacina humana. Mas a gente tem a vacina veterinária que foi feita para facíola e que certamente vai resolver para xisto, entendeu? Então, Muito obrigado, viu? Parabéns. nada, obrigada. Obrigado, Bruna, Ronaldo, pela pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Agora, quem quiser pode levantar a mão diretamente, fazer a pergunta diretamente para Miriam. Celeste, quer dar uma fala? Eu estava deixando espaço aí, né, Fragoso, para plateia, quem quisesse aí dialogar com a Miriam, poder falar. Mas Miriam, a minha fala é emocionada, né, impressionada, tudo que eu já conhecia, você consegue superar, né, e chama atenção, né, uma ciência forte e parcerias estratégicas. Acho que isso, e conseguir encontrar parceiros chaves pelo mundo fora e conseguir estabelecer, né, as interações. A verve, vou dizer, a força da vontade, o acreditar, que você sempre acreditava muito no que você fazia, passava essa convicção para a gente que estava ali na gestão acompanhando. Então, eu fiquei muito emocionada, né? Um tempo que a gente não sabia do detalhe, a quantidade de iniciativas que foram feitas até agora, o quanto já avançou também na vacina, né, para o mundo animal, que eu não consegui imaginar que estivesse tão avançado, né, todos esses segmentos. Fantástico, Miriam. Estou, assim, muito agradeço obrigada. muito, assim, a oportunidade de poder acompanhar essa história, né, praticamente lá, muito do começo,
e ver esses resultados todos, né? Eu agradeço muito essa oportunidade de estar coordenando a atividade de empreendedorismo, que me deu um conhecimento, né, de ver mais uma forma de tentar transformar conhecimento em produto. Você é uma empreendedora nata, Miriam, eu não tenho dúvida nenhuma, não tinha, a partir dessa palestra, a certeza Muito absoluta. obrigada, mas eu acho que o ambiente da Fiocruz é muito importante e eu acho que a gente entendeu, acho que iniciativas como essa, desse programa de empreendedorismo, que fomentam essas iniciativas e eu acho que acabam empurrando setores da Fiocruz que precisam é, de mais desenvolvimento, né? Mais compreensão, mais profissionalismo. E você transitou Mas com obrigada muita pelo convite. elegância também ao citar as pessoas-chave, né? Até o Celso, né? Eu conheci o Celso, fiquei emocionada que você trouxe o Celso, a Marília, que também foi muito forte desde o início. Então, assim, Patrícia Seixas, né? Chave, assim, na Gestec, e depois continuando né, a apoiar esse projeto. Ou seja, todos que vocês citaram, né? Os vices da VPP, ou seja, você foi de uma elegância impressionante, Obrigada. de uma forma muito espontânea e transitando nesses milhões de informações que você passou e não deixando de citar pessoas e estruturas, seja na instituição, seja fora. Parabéns por tudo. Eu só tenho mesmo a Obrigada agradecer. eu A pelo gente estava convite. assim, há um tempo aguardando para te convidar, mas foi muito bom. Acho que esse momento que o programa está, ter a presença aqui de alguma das nossas lideranças atuais, você citou o Gabriel Lima Verde, né, que também participou desse projeto e está participando, foi selecionado em um dos projetos que estão no momento em processo de maturação, ou seja, fantástico no geral. Acho que Que conseguiu bom. dar um show, assim, Obrigada. Que de bom. habilidade, fantástico, muito Que mesmo. bom. E muita Que gente bom. Estou à importante aqui, né? disposição. Obrigada, Miriam. Muita gente importante aqui na nossa Obrigado. plateia. Ninguém Que mesmo bom. quer falar, não, gente. Tem. Eu posso fazer uma pergunta, Celeste, já que a gente Ah, ainda falta 5 minutos, vamos Eu acho que eu aproveitar o tempo. inibi todo mundo. Eu falei tanto que. Vamos aproveitar o máximo da Miriam. Vou aproveitar 5 minutos. Miriam, como a gente está no contexto aqui do programa Empreendedores Fiocruz, né? A gente tem muitos cientistas empreendedores aqui que estão dentro do programa. Eu vi aqui na plateia também muitos cientistas que empreenderam também durante o Nova Labs. A gente está com um público interno muito grande, né? Foi uma audiência sensacional. A gente tinha uma dificuldade de atrair público interno para essas lives, eram sempre maioria externas, então a sua presença fez isso, fez uma voz, né, aqui dentro da Fiocruz muito importante. E nesse contexto, né, para encerrar, queria que você deixasse um recado para os cientistas que querem empreender, né? O que mudou na sua cabeça de uma pesquisadora institucional para uma pesquisadora agora empreendedora? Quais são as competências que faltam hoje para o cientista que quer empreender? Qual é essa mensagem que você deixa para esse público? Ô, Anderson, obrigada pela pergunta e obrigada pelo pessoal que está escrevendo no chat. É um prazer compartilhar isso tudo. Eu acho que tem mesmo que ser compartilhado. É, eu fico com pena que eu não pude compartilhar os dados novos, mas, enfim, eu acho que, em relação a empreender, a mola mestra, o coração da história são os projetos. E eu acho que os projetos, eu acho que a instituição precisa de missões claras, não só de estruturas físicas, não só de unidades em muitos estados, mas de projetos. E por isso que eu incluí aquele pedacinho do início do vídeo, porque eu acho que aquela fala traduz muito do que eu acredito e do que foi para esse projeto o grande fomento, a grande plataforma que catapultou tudo, porque o entendimento do que é o desenvolvimento de um produto e a importância de desenvolver produtos, processos, melhoramento de produtos e processos para as doenças parasitárias. Eu tenho uma bandeira que eu acho que, ao lado de todas as outras, dos outros avanços da ciência, de todas as tentações e possibilidades de contribuir em outras áreas, mas eu acho que estabelecer prioridades dentro da instituição acaba fomentando a criação de um ambiente que propicia a empreender.
Empreender tem muito desafio, mas você tem que ter muita clareza de onde você quer chegar. E eu acho que esse é o núcleo básico do empreendimento. É quando você tem uma meta. E essa meta, na minha opinião, deve estar ligada a missões institucionais, e a instituição precisa se voltar para essas missões e criar, melhorar, ampliar as estruturas, as estruturas que compõem a infraestrutura, né? Que a gente não tem, ou tem muito incipiente. Mas eu acho que o empreendimento ele tem muito a ver com a motivação. E eu acho que a motivação tem muito a ver com as metas e os projetos. E a definição de projetos tem muito a ver com a missão institucional. Então, eu acho que é esse ambiente que acaba fomentando o empreendimento na ciência. É muito a minha história, mas eu acredito nesse caminho. Obrigado, Miriam. Eu acho que, né, Celeste, com essa fala da Miriam, eu acho que a gente pode encerrar aqui com chave de ouro, né? Então, pessoal, Perfeito. obrigado Obrigada, pela Patrícia. audiência. E até a Obrigada. próxima live. Contamos ainda com toda essa audiência nos nossos próximos eventos também. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada a Miriam. Tchau, vocês tchau. pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Obrigada a todos. Eu não vi o chat. Deixa eu ver. Muitos elogios.